Bom, antes de mais nada, eu acho importante esclarecer esse tema do que é o hacking, né? Porque ele pode ser usado em vários contextos. E o contexto, acho que o mindset maior aí da palavra hacking é você conseguir utilizar de forma inteligente, de forma criativa, recursos, know-how, inteligência para superar algum problema ou criar alguma coisa. Então, quando a gente ouve de alguma coisa foi hackeada, foi no sentido ruim da palavra, é alguém que conseguiu transpor uma porta, algo que não era transponível, e usou sua inteligência para acessar, né, esse ambiente ou qualquer coisa do gênero. E aqui no lado financeiro, hacking é você conseguir utilizar essa mesma inteligência para conseguir atalhos para chegar onde você quer chegar. Então, é um tema extremamente relevante, ele é muito diferente do que eu gosto de chamar de empreendedorismo de PowerPoint ou empreendedorismo de puff, né? Que é o empreendedorismo que a gente lê e é importante, ele é teórico, ele embasa, mas não é os seus 10, 12, 15 horas de trabalho no escritório. Então, o que a gente vê no dia a dia é muito do que esses senhores aqui têm de experiência, e essa experiência prática é o que a gente pretende passar para vocês aqui nesse painel. Então, acho que esse assunto, obviamente, leva a gente a pensar em dinheiro. Dinheiro não deixa de ser energia, é recurso, é energia vital para a sua empresa atingir os objetivos dela, né? E a vida de empreendedor, na realidade, sabemos que é uma vida de restrição. Então, a gente estava brincando agora antes do painel, é como se estivesse vindo um leão e uma onça e você tem uma flecha, né? Então, o que você faz? Você atira no leão porque é pior ou é melhor que a onça, larga o arco e flecha e vai correr, sobe na árvore, ninguém sabe, e esse é o dia a dia do empreendedor. Então, para falar de trade-off, eu queria passar a palavra para eles, que têm experiência e estão no dia a dia operando, tomando decisões com as startups. Senhores, como vocês fazem isso? Poucos recursos, muita coisa para fazer. Como é que vocês decidem pelo que deve ser feito ou não deve ser feito? Quais são os grandes trade-offs que o empreendedor tem que decidir, né? Trade-off aí sendo ou faço A ou faço B, não tem recurso para tudo. E na experiência também daí dos empreendedores na prática, o que vocês tiveram que decidir que não foi nem um pouco fácil? Bom, boa tarde, pessoal. Eu vou me permitir aqui a responder com os dois chapéus. O chapéu de empreendedor, né, pela Espiral, pela minha empresa, e o chapéu de CFO e de gestor financeiro de 16 startups que a gente atende hoje. Então, tem coisas que a gente vê acontecendo nos nossos clientes que nos fazem sentir calafrios às vezes. Então, sob o ponto de vista meu, como empreendedor, por exemplo, o que eu mais usei, assim, o que eu mais entendo como um trade-off no nosso caso, foi primeiro, eu particularmente, por muito tempo, fazer muitos papéis, né? Então, testar o nosso limite, testar o meu limite sem me dar alguns luxos que muita gente, muitas vezes, já começa a querer se dar logo no começo, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu fiquei sem escritório muito tempo, então era muito louco. Assim, há 2 anos atrás, nós éramos em 3 pessoas e a gente ficava meio nômade. Assim. A gente ia nos nossos clientes e ficava meio morando de favor, né? Então, ia num cliente, mas daí atendia a ligação de outro e ficava aquela coisa meio... Então, você faz de tudo, né? Você emite nota, você faz pagamento, você faz de tudo, né? Sob o ponto de vista dos nossos clientes, a gente vê algumas situações que a gente vê o cara realmente fazendo a lição de casa, fazendo aquilo que realmente tem que ser feito, né? E muitas vezes alguns caras que realmente, como eu falei no começo, não se submetem a algumas situações, né? Então, se vocês me permitirem, eu vou dar alguns exemplos aqui. A gente tem, por exemplo, alguns clientes que muitas vezes você vê que o cara está com uma situação de caixa muito ruim. Você diz para ele claramente, muitas vezes, o que ele precisa fazer, quais são os trade-offs que ele precisa adotar. Então, algumas reduções de custo,
redução, às vezes, da própria retirada dele. Né? A gente pega cara que... A gente estava comentando agora há pouco lá fora. Cara que, porra, os 3 sócios tiram 30 pau cada um. E você fala, meu, você está com 2 meses de runway e... Cara, cadê né, o sinal, a tua demonstração de commitment aqui de que você realmente está querendo jogar esse jogo? Né? Muitas vezes o cara tem todo o glamour de ser founder, tal, mas na hora do vamos ver, o cara espana para tomar algumas decisões. Né? Então a gente tem visto em algumas situações isso acontecer e o cara realmente não tem coragem, às vezes, de tomar algumas decisões que precisam ser tomadas. Por outro lado, até comentei com o pessoal aqui fora, eu tenho um cliente nosso que quase que realmente fechou e o cara pegou o time todo e o time todo se comprometeu em ficar sem salário 3 meses. O próprio founder já fazia bastante tempo que não retirava 1 centavo da empresa e sobreviveram e hoje, assim, por estratégia, né, estão dando as costas para alguns investidores que estão batendo na porta deles. Né? Então, acho que isso são alguns exemplos de trade-offs aí que a gente tem visto. Primeiro, boa tarde, pessoal. Obrigado pela disponibilidade para vir participar desse painel. Existem vários trade-offs que o empreendedor tem que fazer ao longo da jornada. Assim. Então, não tem como a gente falar de todos aqui simplesmente num painel. Vamos tentar fasear isso por as diferentes etapas que uma startup passa. A primeira etapa que ela passa é de Product Market Fit. Quando tens algum produto, uma ideia, está tentando entender se existe um mercado para ela. Existe um trade-off financeiro aqui, só um, que é tu tens que trocar tudo por runway, que é tempo de vida. Tens que maximizar o dinheiro que tu tens para ter capital suficiente para chegar no Product Market Fit. E isso é, de longe, a razão número 1 pela mortalidade, pela razão número 1 pela qual startups morrem. Elas morrem porque acaba o dinheiro e elas ainda não conseguiram chegar e encontrar a real forma como eles agregam valor para o mercado. Então, o que vocês fazem? Façam tudo que for necessário, demitam pessoas, se necessário. É a pior coisa que o empreendedor tem que passar, na minha opinião, é contratar uma pessoa com qual ela gosta de trabalhar e depois demitir, mas é necessário. Façam todos os cortes necessários para maximizar o runway e chegar no Product Market Fit. Porque uma vez que vocês chegaram lá, vocês sabem como vender um produto para o mercado. E daí se vocês venderam uma vez, vocês vão vender a segunda, vão vender a 10ª, vão vender a 100ª vez. E daí vocês vão criar um negócio de sucesso. Então, esse eu acho que é o principal trade-off para empresas que estão começando. Depois vão surgindo outros, quem sabe a gente converse nas outras perguntas. Boa tarde, pessoal. Obrigado pela presença. Vou tentar complementar um pouco a resposta do Diego e do Fernando. Eu acho que, principalmente nesse começo, uma das coisas que permitiu para a gente sobreviver, mesmo tendo cometido diversos erros e tendo demorado muito para encontrar um produto que o mercado realmente queria, é que eu, principalmente como CEO, tive o privilégio de ter sócios que sempre estiveram muito alinhados no sentido de ter skin in the game, de estar disposto a tomar o risco, de entender que empreendedorismo é risco. Vai ter mês que pode ser que você não tenha salário, vai ter mês que você contratou caras, você vai ter que demitir eles. E meus sócios sempre tiveram muito alinhados em entender essa estrutura, essa situação. Nossos funcionários também sempre tiveram o entendimento de que às vezes a gente queria dar mais do que a gente poderia dar naquele momento. E acho que faz parte do perfil do CEO que consegue ser resiliente, passar essa mensagem para a equipe de que as coisas não estão dando certo agora, mas a gente está batalhando para chegar nesse próximo passo, e é por isso que esses sacrifícios estão sendo feitos agora. Então, eu acho que esse alinhamento é muito importante. E eu sinto que a maior parte das pessoas olha para empreendedorismo ainda e pensa todo em MVP, em validação. Uma boa parte do que o empreendedor passa, na minha opinião, a parte mais difícil é você lidar com o fator emocional de chegar em momentos em que você não sabe como que você vai dar o próximo passo, você tem mais 1 mês e meio de runway, você precisa fazer um upsell, você precisa arrumar um cliente novo. E eu sempre comparo essa dor com aquela dor de voltar para a academia, que é uma dor que ela é desagradável, mas você sabe que ela está te deixando mais forte. E eu acho que na trajetória da Navarra isso foi bem marcante.
A gente teve diversos trade-offs ao longo do caminho. Acho que teve um para a gente que foi muito marcante. Na linha do que o Rodolfo falou da onça e do leão, você tem só uma flecha, qual deles você vai atirar? Qual deles vai chegar primeiro? Qual que é mais importante? Quem que vai te comer mais rápido? A gente teve uma situação que a gente tinha um problema de cap table, a gente tinha um valor X em caixa, a gente precisou dar 90% de X para limpar esse cap table, deixar ele adequado. Porque o nosso entendimento é que isso era a coisa mais importante naquele momento para a empresa seguir adiante e prosperar. Então, esse é o tipo de decisões difíceis, é o tipo de decisão que me deixou meses sem salário, deixou meus sócios meses sem salário, mas que, com o pensamento de longo prazo, que é necessário para sobreviver e prosperar, é o tipo de trade-offs que você vai ter que fazer. Legal. E aí, só para compartilhar com vocês que, como Darwin, a gente tem acesso ao portfólio e conhece muito bem a trajetória deles. O Daniel, logo no início, o plano e a ideia, junto com a própria o time de aceleração e com a própria Darwin, era que em 6 meses essa ideia seria validada. E hoje são quase 2 anos de validação. Então, pensem no nível de preparação e resiliência que o founder tem que ter. E hoje o Daniel está disruptando um mercado de 230 bilhões, que é o mercado de energia aberta no Brasil, fazendo parcerias com grandes corporações, com grandes conglomerados, acessando players globais, e não teria sido possível fazer isso com uma visão simplista de olhar faturamento, de olhar número e achar que de uma planilha vai sair uma resposta de um problema extremamente complexo, num mercado extremamente complexo. E eu acho que isso nos leva à próxima questão, né, que foi muito bem dita pelo todos os nossos painelistas, né, mas que é o fato desse dinheiro representar tempo de validação. Então, existe um gráfico do SubInsights que eu tenho a certeza absoluta que todo mundo aqui já viu. As principais causas de mortalidade das startups, a segunda é falta de recursos. E é nítido que isso é uma falácia. Então, por que é uma falácia? Porque é muito difícil uma empresa que está validando hipóteses, que tem sinais de crescimento, ficar sem dinheiro. A não ser que ela esteja localizada numa ilha remota que não tem acesso a telecomunicação. Não tem nada, o cara não consegue puxar o telefone e falar com alguém. Porque no mercado que a gente está hoje, vocês aqui nessa trilha conseguiram ver isso, outras casas de investimento falando de como aportar, você ter hoje boas respostas para problemas grandes traz interesse de investidores. Então, é essa problemática do ovo e da galinha e de como é que o hacking e o recurso pode ajudar vocês a dar o próximo passo, que a gente traz aqui e enfatiza. E aproveitando todas essas informações, eu queria provocá-los rapidamente para pensar em quais foram os hacks, os atalhos que vocês usaram em momentos difíceis, ou o Fernando que vê isso no dia a dia nas empresas, naquele momento onde não dá tempo de convencer o investidor, ou ainda não existem respostas bem dadas, e essa história de que o dinheiro vai acabar para amanhã. E aí, o que fazer, empreendedor? Deixa eu passar a palavra aqui para o Daniel, que está mais longe, né, para não me valer da minha posição estratégica aqui, geográfica. Obrigado, eu queria começar mesmo. Eu acho que a empresa não acaba porque o dinheiro acaba, a empresa acaba porque o sonho acaba. Porque a verdade é o seguinte, o que é uma empresa acabar? É o CNPJ fechar? Isso só acontece se você der um passo para que aconteça. Sua empresa pode estar endividada, você pode não estar recebendo salário, mas a empresa não acabou. Enquanto você tem os founders, pelo menos lá, ralando ainda para fazer alguma coisa acontecer, tentando fazer venda, tentando construir produto, a empresa existe. Ela é uma entidade, ela pode estar endividada, ela pode não estar pagando imposto. Inclusive, na linha do que ele falou, um dos primeiros hacks, para de pagar imposto. É uma das primeiras coisas que você corta, o Estado pode esperar. Mas eu acho que, enquanto existirem pessoas que acreditam naquilo e que acreditam que vocês vão conseguir achar um caminho e que vocês estão tendo milestones, isso é uma coisa importante, né? Você pode estar ficando sem dinheiro, mas se você estiver avançando e concretizando coisas, eu acho que isso é até mais importante. Levantar dinheiro não é o grande problema, eu acho. É mais o planejamento para fazer isso da forma correta.
ter tempo, é um processo que leva tempo. Muita gente que faz isso pela primeira vez acha que em 1 ou 2 ou 3 meses vai fechar uma rodada. É um processo longo, é um processo que demanda muito, principalmente do CEO. E eu acho que se planejar muito bem para isso e ter um plano B é muito importante. Como eu falei antes, o alinhamento com os sócios, principalmente no sentido de deixar os custos fixos baixos. Sócio tem que ganhar muito dinheiro se tiver distribuição de dividendo. Eu particularmente não acredito nos prolabores de 25, 30 mil, que tem muito VC que defende ferrenhamente. Na linha do que o Rodolfo está falando de olhar somente para métricas, a gente teve um modelo de negócio, logo que a gente entrou na Darwin, que tinha as métricas mais lindas do mundo. Assim, crescia 500% month over month, ia maravilhosamente bem, só que a gente conseguia, desde aquele momento, ter a visão de que nunca ia escalar, nunca ia ser uma empresa que realmente ia ser sustentável no longo prazo e que ia virar algo relevante. A gente tem a sorte dos nossos investidores, da nossa aceleradora, sempre ter tido esse diálogo muito abertamente com a gente e não pensar num curto prazismo de vamos ter os resultados do próximo mês, vamos continuar fazendo o que está fazendo, apesar de a gente já saber que não vai dar certo no longo prazo. A Darwin sempre apoiou muito a gente em encontrar um caminho que fizesse sentido para a gente e para o negócio. Então, acho que é isso. Cara, eu vou discordar de ti, Daniel, em um ponto, assim, que é a empresa não morrer por falta de dinheiro. Acho que tem uma frase bem famosa do Andy Grove, que é o CEO lendário da Intel, que diz: todas as empresas morrem pelo exatamente o mesmo motivo, elas ficam sem dinheiro em algum momento. E isso pode ser verdade no início, quando tem 2, 3 fundadores trabalhando numa mesa e ninguém precisa ter salário necessariamente, e por aí vai. Mas à medida que tu ganha um corpo, tu chega a 10, 20, 30 colaboradores, 50, tu começa a ter obrigações que elas não são postergáveis, elas são uma realidade. Ou tu tens capital para operar essas obrigações e arcar com elas, ou tu não tens. Então, eu acredito que caixa é a preocupação número 1 do CEO e do fundador. Sabe? Caixa, tu tens que ter caixa para pagar suas obrigações de curtíssimo prazo. Então, isso tem que existir. Agora, de hacks, especificamente em termos de investimento, eu sugiro que as startups pensem de 2 formas. Eu tenho como objetivo agora ter um investidor e um sócio para me ajudar a crescer esse negócio, ou não tenho. Se o teu objetivo é, sim, eu tenho essa vontade, eu tenho esse desejo por algum motivo, então faça um pool o maior possível de opções de investidores. Claro, tem que ter aqueles 3, 4 que são teus sonhos, o cara que tu mais vai dedicar tempo, tu vai tentar converter. Mas quanto mais opções tu ter, maior a probabilidade no final tu ter alguns interessados e conseguir um bom negócio para ti, ou tu garantir que vai ter alguém interessado para tu não ficar sem capital. Se o teu objetivo não é buscar um investidor, um grande hack que funciona muito bem é pagamento upfront com clientes, ou um grande cliente que esteja disposto a financiar aquele desenvolvimento da empresa, do produto contigo, que tem um interesse, uma dor muito grande. Então, na MeTime, no 2º ano, a gente dependeu muito de clientes que falaram: cara, eu gosto desse produto, eu vou ficar com vocês 12 meses, então não tenho nenhum problema em adiantar 12 meses. Claro, tem um desconto ali, tem um benefício para ambos, mas isso deu caixa, deu robustez para a gente aguentar até uma próxima rodada que demorou para chegar, demorou muito. Então, eu daria essas 2 ideias de hacks, dependendo do caminho que o empreendedor decidir seguir. Muito legal. Eu concordo com o Diego em relação à caixa, né? Eu sou meio suspeito para falar. Eu acho que antes de hacks existe uma coisa que são algumas armadilhas, né? Alguns erros que muitas vezes que a grande maioria dos empreendedores são tentados a cometer. Exemplo, acho que um exemplo clássico é escritório. Geralmente o cara se preocupa muito em montar um escritório, montar uma baita de uma estrutura antes da hora. Isso é uma coisa que eu fico muito incomodado, porque eu já vi caras depois sofrendo muito com caixa e tendo que fazer coisas indigestas e tendo que devolver escritório e desesperado para alguém ocupar esse escritório porque teve que dar 1, 2 passos para trás nessa mudança de jornada.
Então, assim, eu vou compartilhar alguns exemplos de hacks aí. No meu caso, por exemplo, meu primeiro cliente que eu fechei, cobrei mal pra caramba, diga-se de passagem, né? Mas precisava ter case, essa coisa toda. E fechei um contrato e falei, puta, e agora? Quem que vai fazer o dia a dia desse negócio, né? Preciso chamar alguém, preciso chamar um analista para tocar o dia a dia ali, fazer contas a pagar, contas a receber, conciliação, esse trabalho todo do dia a dia. E aí eu chamei uma pessoa que trabalhou comigo, né, em outras empresas. Falei, olha, Mário, eu tenho uma proposta indecente para te fazer. Né, eu fechei um contrato por um valor tal, metade desse valor é seu, que é muito menos do que você provavelmente teria em qualquer outro lugar, mas eu preciso que você aposte no business e os próximos clientes mais o mesmo valor que que eu estou te oferecendo vai ser o valor que a gente vai fechar para cada novo cliente que a gente for atender. Ela falou, pô, legal, topei, vamos embora. E acreditou no sonho e foi. Então depois eu fiquei com uma responsabilidade enorme na mão de falar, agora eu tenho que pagar, tenho que cumprir e entregar o que eu prometi. Né? Mas a gente já viu várias situações de clientes nossos, que, por exemplo, soluções que a gente até discutiu. Assim, primeira coisa é imposto mesmo. Né? Então, assim, pô, qual que é o regime tributário que você está? Será que a gente está pagando mais ou menos imposto? Né? Está pagando mais do que deveria pagar? Vamos dar uma olhada, vamos dar uma debruçada nisso e ver o que a gente pode fazer nesse sentido. Que seria também a opção de real e presumido, né? Exato. O pessoal brinca que tem muita empresa que morre pelo presumido. O cara, para quem não entende ou não é da área, existem alguns regimes de tributação em que você tendo lucro ou não, você vai ter que pagar imposto. E aí, muitas vezes, no planejamento da empresa, o fundador não se atenta para o fato de que aquele ano vai ser um ano de investimento, ele vai ficar no prejuízo muito tempo, e aí, ainda assim, ele tem que pagar os impostos que recaem sobre a receita. Então, acaba que, no meio do caminho, o cara pode morrer e por ter que pagar um imposto que não era tão devido assim. Né? E aquela falsa sensação de que o simples é sempre o mais barato. Muitas vezes não é. Né? A gente já viu várias vezes isso acontecendo. Outros exemplos aqui que eu consigo lembrar agora, a gente tem, por exemplo, clientes que estão... e aí, mais uma vez, falando de escritório, né? O cara está com a estrutura dentro da estrutura do investidor, por exemplo. Ou usa a frente de vendas, né, a força de vendas da empresa que investiu, quando for no caso de um corporate venture e tal. Mas, então, existe sempre alguns mecanismos nesse sentido. Ou, por exemplo, às vezes criar um produto que não é o produto carro-chefe, né, mas é um produto que vai te dar uma rentabilidade, que vai te fazer sobreviver para o teu produto principal realmente vingar e ter market fit. Né, serviço, exatamente. Então, cara, é a criatividade. Né? Ótimos hacks, ótimos hacks. Da plateia aqui, quem está empreendendo ou quer empreender e está aqui para ouvir algo para essa prática e atua mesmo e paga imposto, paga funcionário, legal. Então, dessa turma toda, eu acho que por estarem aqui nessa trilha, nessa tarde, ouvindo esse assunto, devem estar pensando em Venture Capital, né? E a posição do Venture Capital é, de certa forma, ingrata, porque muitas vezes a gente é confundido com banco. Então, o negócio aperta e o cara não simplesmente aparece lá, ele chuta a porta e fala, eu preciso de dinheiro. E aí, claro que toda a situação de dinheiro é uma situação emergencial. Agora, a grande questão é, esse dinheiro alivia tudo ou piora? Assunto aqui é polêmico, cheio de VC aqui na sala. Ou seja, o dinheiro do VC dá ali aquela tranquilidade para trabalhar e os hacks esperam um pouquinho, ou muda o jogo e a coisa só fica mais difícil? Opiniões. Vai lá, Diego, você que está com bastante dinheiro em caixa. Antes fosse. Pessoal, sobre isso tem um Twitter famoso que fala o seguinte, o empreendedor tem um problema, então ele vai levantar algum capital. Agora ele tem dois problemas, porque ele tem esse problema, ele tem um investidor para quem ele tem que prestar contas. Então ele vai contratar algumas pessoas para resolver o problema. Agora ele tem 3 problemas, porque ele tem que fazer a gestão dessas pessoas, que não é nada fácil. Então, compartilhando um pouco de experiência pessoal, com vocês, por muito tempo, Venture Capital era no que eu focava a maioria dos meus esforços, da minha energia. O Marcos está aqui, não vai deixar eu mentir. Porque ele é um caminho, de certa forma, interessante, né? Com um holofote, assim, atrás de fundos, fechar investimento,
pegar essa grana, contratar mais pessoas e por aí vai. E passei por volta de 2 anos extremamente focado nessa trilha. Ela não tem nada de errado, ela é um caminho viável. Agora, ela não é o único caminho. E eu acho super importante o empreendedor saber disso. Definir, cara, existe essa forma de tu criar uma grande empresa, existem várias outras formas. E um segundo, de certa forma, e isso sim é um mito, conseguir viver parte dessa trajetória de fundraise, é que tu espera que o investidor ele vai agregar um valor desproporcional ao que de fato acontece. E não é nada de errado, existem ótimos investidores. Mas tem um podcast sensacional do CEO da Y Combinator, atual no Saster, onde ele fala, eu vou falar o que é um investidor classe A. É um investidor que assina o cheque quando ele fala que ele vai assinar, que assina um documento quando tu precisa e que fica fora do teu caminho. E ele falou, tem pouca coisa acima de A. Existem investidores acima de A, mas são poucos. E tem muita coisa abaixo de A. Tem muito cara que vai fazer a tua vida ficar mais difícil. E o teu objetivo é achar um A. Sabe? Não tenta achar o cara que está muito acima de A, porque esse cara é raro. E evitar um investidor nível B, que pode deixar a tua vida muito mais difícil em termos operacionais. Então, em termos de investimento, entenda, esse é o caminho que eu quero trilhar. E, se for, entenda que é uma maratona de uns 7 a 10 anos. Porque uma vez que tu aceitou um investidor, aquele investidor espera liquidez. O Darwin investiu na MeTime, em algum momento o Marcos vai falar, Diego, eu quero o dinheiro de volta. E ele vai precisar da liquidez. Só que ele só vai ter liquidez se eu conseguir levar a empresa para um patamar onde alguém vai se interessar ou por comprar, ou, no melhor dos casos, um IPO. E isso só vai acontecer se eu crescer ela com velocidade. Então, ele espera velocidade. Se ele espera velocidade, provavelmente vai precisar de mais capital para imprimir mais velocidade. Então, ele é um caminho que depois que tu escolhe é difícil tu sair. Ou são poucas as empresas que saem. Então, entender, estou pronto para essa maratona, legal. Entender que o investidor A é esse cara e não esperar um retorno desproporcional, ele não vai te ajudar a construir a maior empresa do mundo e te apresentar a todos os teus clientes, tu vai ter que batalhar depois disso. E entender que existem outros caminhos fora desse mercado. Acho que eu teria isso em mente. Acho que o Diego colocou perfeitamente. E eu queria dar um pouco do nosso exemplo, porque a gente foi num caminho diferente. A gente não tinha essa visão de venture capital. A gente fez 2 rodadas até hoje, que foi com a Darwin e um anjo. A nossa visão na linha dos hacks sempre foi de que fazia mais sentido a gente batalhar por um upfront de cliente ou um upsell de algum cliente que a gente já tem, por 2 motivos. Primeiro, porque conquistar isso te traz algo além do dinheiro, te traz mais validação, mais entendimento, e também pelo motivo de que, em geral, acontece muito mais rápido e com menos tempo longe do foco do negócio. Como eu falei mais cedo, captar exige muito tempo, assim, mesmo que você esteja prospectando com um VC e vai ser com esse VC que você vai levar até o fim, esse processo é longo, você vai fazer muitas planilhas, muitas apresentações, vai fazer a mesma apresentação para várias pessoas dentro do grupo do VC. Então, a gente sempre preferiu focar nossos esforços em vender e em fazer um upsell ou alguma coisa nessa linha, porque a gente achava que era um modelo que nos ensinava mais do que captar com VC. O segundo ponto é, como o Diego falou, você tem que tentar encontrar qual que é o valor real que aquele investidor vai te trazer. Como a gente teve a Darwin no começo, que para a gente sempre abriu as portas que a gente precisava, em geral, quando a gente analisava novos investidores, não sendo um investidor estratégico para a empresa, dificilmente ia abrir portas que a Darwin já não estava abrindo para a gente. Então, a gente sempre priorizou ir atrás das vendas e de tentar financiar por meio de clientes. Muito bem. Então, para encerrar, que a gente está ficando aqui na reta final dos 5 minutos, vou fazer as perguntas polêmicas aqui e provocar aqui respostas que ninguém fala, então, e perguntas da plateia, exatamente. Eu ia chegar lá, obrigado. Perguntas polêmicas. Aonde vocês empregaram dinheiro e se arrependeram?
ou, no caso dos clientes, sem nomeá-los, qual foi o erro ali que você falou, putz, isso aí não precisava ter sido feito assim? Bom, eu vou meio que chover no molhado aqui, mas eu dei o exemplo lá do escritório, isso é uma grande armadilha, então cuidado com isso, essa coisa é tentadora, né? Principalmente respondendo até um pouco a pergunta anterior, quando tem dinheiro e quando entra dinheiro, é ser humano, né? Eu brinco que a gente não gerencia, eu brinco lá com o meu time que a gente não gerencia dinheiro, a gente gerencia pessoas, a gente gerencia expectativa, né? A gente gerencia egos, né? Então, muitas vezes, as situações que mais me doeu, novamente falando, é onde o cara gastou com coisas... o erro foi o ego. Quando ele gastou com aquilo que era supérfluo, né? A gente teve clientes lá que a gente olhava... tinha, sei lá, 80 pessoas no time, no escritório, e você olha coisas que... sei lá, um café que os caras estavam tomando, era um café, sabe, para 80 pessoas, um negócio assim, fala, pô, né, o cara precisa se dar esse luxo de ter 5 pessoas nesse time específico, que ele poderia ter 2 pessoas, né? Eu brinco que tem clientes, às vezes, que não querem ter um time, querem ter um concierge, né? Então, esse é um cuidado que a gente tem que tomar, né, com dinheiro sobrando. No nosso caso, meu maior arrependimento foi investir numa estratégia de go-to-market muito agressiva e consumiu muito capital muito cedo. Então, contando especificamente, assim, em janeiro de 2018 a gente fechou uma rodada de 1,2 milhão. Assim. Não é muito dinheiro nesse mercado, mas era muito mais do que a gente jamais tinha visto em conta. Assim. E o que normalmente a gente faz, sendo um SaaS, que é o modelo de negócio da MeTime, a gente vai investir em marketing e vendas, para vender mais e realmente escalar essa operação. E o que aconteceu especificamente, eu não me arrependo de ter começado a investir e expandir, mas eu me arrependo de não ter cortado o investimento quando eu vi claramente as coisas não estavam indo como esperado. Então eu não recomendo que ninguém deixe de fazer alguma coisa, porque é difícil que de antemão alguém saiba no teu negócio que não vai funcionar. Agora eu recomendo sim que tu evite se enganar, e eu me enganei, eu falando, cara, mês que vem vai ser diferente. Mês que vem, por essa e essa razão, a gente vai bater a meta. O mês que vem o lead vai ser diferente, o mês que vem o cara vai bater o negócio. E quando a gente via isso acontecer mês depois de mês, eu demorei muito para tomar uma ação e falar, isso tem que mudar. E naquela época a gente estava queimando 250 mil por mês. Queimando, não era despesa, era o burn. Então, o dinheiro acaba sim. E quando tu vê, ele acaba. Então, se eu tivesse tomado uma ação antes, eventualmente teria evitado algumas coisas que a gente teve que fazer operacionalmente que eu preferia não ter feito. Eu tenho um exemplo bom desse em relação a isso, Diego. A gente, um dos clientes nossos, assim, a gente analisando margem de carteiras, né, de produtos, e o cara insistiu por muito tempo num produto sem margem, achando que aquela curva de receita ia vir e a coisa não vinha, e o cara estava apegado àquilo. Então, esse cuidado, acho que até o Max da Max Milhas falou ontem, cuidado quando você se apaixona muito por alguma coisa, pelo teu negócio, pelo teu produto, e esse cara fez exatamente isso, sabe? Eu acho que a gente cometeu um erro que, na minha opinião, é até pior, porque é um erro duplo. A gente, no começo de 2018, a gente era uma empresa de algoritmos de negociação em bolsa em criptomoedas. Então, a gente operava capital próprio. E a gente tinha um negócio em criptomoedas que ia muito bem, que fazia muito dinheiro, e a gente tinha o sonho, a visão de que o longo prazo seria operações em bolsa. E aí a gente pegou o dinheiro que a gente tinha e dividiu o foco de uma empresa que tinha nem 10 pessoas na época, dividiu o foco, dividiu o dinheiro e gastou muito dinheiro em uma área que a gente deveria ter focado em uma só. Gastamos em 2 áreas diferentes. Além da gente ter perdido o foco, a gente perdeu muito dinheiro no caminho. E, no fim, nenhuma das duas acabou funcionando. Então, acho que é um erro duplo, porque você tem que achar um caminho e seguir e focar todos os seus esforços naquilo até que você valide ou invalide aquilo. E, ao mesmo tempo, se você tem recursos limitados, como a gente tinha, você não pode se dar o luxo de dividir sua atenção entre 2 coisas diferentes e que parecem parecidas, parecem
oportunidades únicas, mas que acabam destruindo as chances de você ter sucesso em qualquer uma delas. Eu costumo dar um exemplo que é o seguinte, principalmente quando a gente tem dinheiro e aporte de investimento. O dinheiro não é seu, né? Se fosse seu, você gastaria da mesma forma o teu dinheiro versus a maneira como você está gastando o dinheiro do teu investidor. Então acho que isso é um bom drive aí para nortear esse tipo de decisão. Precisamente no tempo. Quem tem perguntas? O pessoal aqui é preciso, meu. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, obrigado por compartilhar as experiências de vocês aí, agregou bastante aí, com certeza. E queria começar perguntando para o Daniel ali, você falou brevemente ali sobre o recap, né? Você poderia relatar um pouquinho mais de como que foi essa experiência e se puder dar dicas aí para quem precisar enfrentar isso no futuro próximo, como fazer isso da melhor maneira possível. E se mais alguém teve essa experiência também, por favor, compartilhar aí com a gente também. Obrigado. Desculpa, eu não ouvi a pergunta direito. Recap? Isso, sobre ajustar o cap table, né? A reestruturação societária. Isso, exato. Cara, o que eu posso falar disso é que foi com certeza a situação mais estressante, mais dolorosa que a gente passou na empresa. Cara, meu sócio era um bom profissional, uma boa pessoa. Não era um problema com ele, era de como estava estruturado, de quais eram as expectativas. E foi uma situação em que era, assim, o pai e a mãe estão se separando e disputando a custódia do filho, assim. Então, foi muito dolorosa. O que a gente fez, que não teria sido resolvido de outra forma, e a gente conseguiu resolver rapidamente, em 6 meses, que é um recorde para resolver esse tipo de situação, o que a gente fez foi envolver a Darwin. E, assim, está escrito na camiseta, né? We are human driven. Eu acho que um dos maiores fatores que fazem a Darwin ter o sucesso que ela tem tido é ter esse aspecto humano muito forte. Eles intermediaram um acordo que, no fim, eu saí insatisfeito, ele saiu insatisfeito, e eu acho que esse é o melhor acordo que você pode chegar. Então, foi assim que a gente resolveu. Não foi fácil, foi extremamente doloroso, mas passou, precisava acontecer, foi feito. Assim, às vezes, como se você precisa lidar com essas situações dolorosas e que envolvem um aspecto pessoal, eu acho que envolva seus investidores, ou se você não tiver envolvido investidores, envolva um third party. Tudo bem, sou o Diego, do Rio Grande do Sul. E, na verdade, acho que para todos é a pergunta. Eu estou montando um negócio, temos 3 sócios que se complementam, gente de tecnologia, tem a ideia, tem o pitch, já está tudo bolado. Temos metade do software, o back-end desenvolvido, e eu acabo de conseguir captar R$25 mil. E aí vem aquela pulga atrás da orelha. O que fazer? Gastar essa grana para terminar o software ou já pensar no próximo passo? Tá, posso começar? Cara, se você tem metade do software, o que eu faria é, com certeza, não gaste o dinheiro pensando num lançamento. Assim, tem uma frase que eu gosto que é: se você não tem vergonha do seu primeiro produto, você lançou tarde demais. Então, cara, faça o seu go-to-market o mais rápido possível, porque essa é a única forma que você vai ter de validar. Assim, acho que uma das grandes dificuldades de empreender é que você vai aprendendo ao longo do caminho que a maior parte das coisas que você considera uma verdade absoluta não são verdade, são uma hipótese, são algo que você pensa e que parece extremamente óbvio, mas que às vezes o usuário não responde. Então, na minha opinião, não sei se vocês concordam, mas, cara, se foque em terminar o produto o mais rápido possível. Na verdade, nem terminar o produto, em lançar o produto. Lança não acabado. Se ele estiver agregando valor para alguém e o cara fala assim, o cara usa, mas reclama, eu acho que esse é o melhor cenário possível. Então, e mantenha os custos baixos. A gente, na linha do que a gente estava falando mais cedo, o que permitiu a gente sobreviver, que a gente sempre teve nosso custo, nosso burn muito baixo, a gente nunca teve gasto supérfluo, nunca houve um centavo gasto com puff na Navarra. Quanto tempo esses 25 mil te dão de vida?
A minha sugestão é buscar uma pessoa que vai ter um vesting da empresa e que não precisa de salário hoje para fazer o front, né, e para trabalhar, para encerrar esse produto e fazer com que esse dinheiro dure de 12 a 18 meses, que é o tempo que tu vai demorar, via média de mercado, para conseguir os primeiros clientes, modificar o produto e de fato falar, legal, agora eu tenho um negócio, eu vou vender isso com mais recorrência. Então, se 25 mil não é suficiente, tens que ou fazer 25 mil é suficiente, a 12 a 18 meses, ou ter mais dinheiro em caixa e descobrir uma forma de fazer isso acontecer. Seja com um grande cliente que vai financiar a construção e finalização desse produto, seja com mais sócios investidores. Tá super respondido. Tenta fazer uma proposta indecente também para alguém, como eu fiz, para tentar fazer esse dinheiro durar mais. Boa tarde, admiro muito, gostei muito da palestra aqui, gostei da conversa. Como contadora, aviso, tem que honrar os impostos a serem pagos, por favor. Né, eu tenho que honrar minha profissão. E gostaria de saber qual é o segmento de startups que vocês investiriam e quais que vocês não investiriam. Essa seria a minha pergunta. Eu vou puxar essa um pouco para mim aqui. Eu acho que em termos de investir ou não investir em setor, cada vez mais está evidente que a tecnologia em si ela é fragmentada, né? Então, hoje você consegue ver a verticalização, o próprio SaaS tem N verticais de N setores, então a maior parte dos VCs são agnósticos, eles não vão deixar de investir em algum setor. O que acontece, eu acho que é importante todo mundo ficar atento para isso, é que existem setores que uma região ou um país ou até uma situação de mercado tem mais vocação. Então, vamos pegar, existem países que têm vocação para hard science, tem locais que têm vocação para a saúde. Aqui na ilha a gente sabe que tem uma vocação grande para SaaS e assim por diante. Então, acho que é muito mais o empreendedor ficar ligado aonde ele está e aonde ele tem acesso ao mercado. Porque, vamos lá, em São Paulo, para uma fintech fazer um POC com banco, eu acho que é mais fácil do que uma startup estar em Natal, né? Então, existe muito essa questão de vocação. Mas tem muita startup em Natal fazendo aplicativos para B2C, para turismo, que está indo super bem e que você não vê acontecendo em São Paulo. Mais pergunta? Meu nome é Afonso. Eu e o meu sócio, a gente está lançando um SaaS de assistência técnica e tal. E a minha principal pergunta nós dois estamos focados no negócio, sem outra fonte de renda. E hoje a nossa principal fonte de renda seria alguns serviços que a gente presta de consultoria, de algumas coisas assim que a gente está tendo esse recurso para poder focar no desenvolvimento desse produto. A minha principal pergunta a gente larga o serviço e foca principalmente no produto, no lançamento dele, com algum investimento, alguma coisa assim, ou mantém o máximo possível levando os dois negócios em paralelo assim até conseguir se manter com o produto em si? A analogia do cara que está à deriva no mar com uma madeirinha e vê um barco passando lá na frente, né? Larga ou não larga, né? Vocês viram que eu gosto de analogias aqui. Mas a minha proposta aí para você é tentar fazer o seu serviço gerar um maior número de insights e valor agregado para o seu produto. Esse é o melhor dos mundos, continua assim, porque inclusive é dessa maneira que nasce muita startup legal, né? Ou a pessoa está prestando um serviço, ela vai entendendo que o software pode participar daquilo e automatizar e criar eficiência, e de um serviço nasce um produto. Agora, se eles estão muito distantes, idealmente a sua estratégia deveria ser acumular caixa nesse business de serviço para financiar o seu produto. Ou ficar atento nos sinais que o seu produto dá para largar a madeirinha e ir atrás de um VC, atrás de uma Darwin, e aí você não mais depender desse serviço que te consome atenção e tempo. Mais perguntas aqui? Tem uma ali e a última, acabou. Beleza. 3 pequenas perguntas. Vamos lá. 3 pequenas perguntas, galera. 10 segundos, vai. Boa tarde, meu nome é Ian e eu, na verdade, queria contextualizar um pouco do meu raciocínio. As startups, às vezes, precisam acelerar de uma forma, porque se você tem um nicho muito específico, antes que surja uma concorrência, você precisa ganhar mercado. Para isso, você precisa investir. E se a gente se depara com um trade-off de estar num momento econômico ruim, uma situação macroeconômica não favorável. Vocês já lidaram com um trade-off desse tipo, de ter que avaliar a situação econômica do país ou esses índices de forma que, para tomar a decisão desse investimento, se é um risco muito alto, avaliam isso conta muito?
Sobre o ponto de concorrência, é extremamente raro que uma startup, principalmente em estágios iniciais, morra por causa de concorrência. Sabe? Elas morrem por falta de product market fit ou falta de dinheiro. Então, eu não me preocuparia com isso, principalmente em estágios iniciais. Começa a ser um problema quando tem uma Lyft, Uber ou alguma coisa nesse sentido. Tá? Mesmo no Brasil, tem várias empresas que fazem coisas semelhantes, mas e tão pulverizado e tão pouco penetrado que não faz diferença. Em termos de dados macroeconômicos ou algum tipo de mudança na economia, pode afetar. Eu acho que começa a afetar quando tu começa a ter uma empresa com um corpo maior e, eventualmente, tu estás crescendo, estás tendo uma boa operação e estás buscando uma próxima rodada de investimento. Daí, quando tem uma recessão, os fundos fecham o cofre. Só eu vou esperar antes de fazer os meus movimentos. E daí, mesmo com um bom negócio, pode ser capital. Isso acontece, é bem comum. No início, para começar a tua startup, eu não acho que tem nenhum impacto. Bom, tentando ser bem enxuto aqui, então. Obrigado pela energia e tempo de vocês. Eu queria perguntar mais na parte, já que ela citou de impostos ali, né? Quais são as dicas para início de empresa assim, que vocês dão para otimizar essa parte jurídico-financeira? Bom, eu vou fazer o meu jabá aqui, não estou brincando. Contrata uma empresa, chama não, depois eu brinco. Mas tem que ter um bom... tá falhando isso aqui. Um bom contador, um bom advogado é fundamental. Acho que é meio que chovendo molhado aqui, mas é fundamental. São caras que vão te dar a orientação, porque muitas vezes você não sabe o que você não sabe. E são os caras que vão saber quais perguntas você tem que fazer. É que a última pergunta só ele tinha levantado a mão. Oi, boa tarde. É um ponto de 10 segundos. Só porque o assunto impostos foi polêmico. Pessoal, pague os impostos. Pague os impostos. Só que é o seguinte, quando você cair na situação que o verdadeiro problema é que você vai ter que escolher entre pagar os impostos ou pagar o salário do seu time, você vai pagar o salário do seu time. Você vai pagar o que proporciona para eles as condições de continuar fazendo o que vocês precisam fazer. Foi isso que eu quis dizer. Você consegue pagar tudo? Paga os impostos. Mas o ponto é o seguinte, tem o leão e o tigre. O tigre corre mais rápido. Primeiro você mata o tigre, depois você foge do leão. A minha pergunta é bem similar à que ele tinha feito ali. Eu presto serviço como forma de financiar o desenvolvimento do produto e não são áreas parecidas, são áreas distintas, assim. E a minha dúvida tá, tipo, tu falou, né, faz caixa, mas aí a minha dúvida ficou, quando que eu sei que esse caixa é o suficiente para mim sair dali, parar de prestar o serviço, que é um contrato fixo, a grana, eu sei a grana que vai entrar e tal, e, né, qual que é o momento certo para, se é que tem? Tipo uma dica, alguma coisa. Cara, eu acho que não tem uma fórmula. Eu diria que é uma arbitragem de oportunidades e sorte. Em algum momento pode ser que você fique só escutando pequenos sinais, aí você vai num belo dia, num evento, no fim do evento de um Startup Summit, você convence alguém que vai te dar 50 mil e que, putz, é, sei lá, o CEO da Darwin. Aí pronto. Foi uma sorte, um trade de oportunidade que a vida te deu, e aí esse é o momento para você soltar. Eu sei te falar quando não soltar. Você não solta quando o caixa que você tem, a situação, como você constituiu a sua vida, não permite ficar 3 meses, 2, 3 meses sem essa recorrência. Porque, na prática, todo mundo que projeta 6 meses para validar vai levar o dobro. É praticamente inerente isso. Até nós da Darwin, a gente já tem, inclusive, mecanismos de follow-on, de acompanhamento, de conectar o cara com o próximo cheque, porque é uma dispersão enorme. Assim, o cara que mira em 6, tem gente que faz lá um startup do último bet, que tá em 2 semanas, traz novidades, pra gente falar, cara, o que você fez em 2 semanas que você abriu esse túnel do tempo-espaço e me voltou com 20 mil usuários? E tem gente que pega mercados muito mais complexos, que exige 2 anos de trabalho, é a natureza do mercado dele, né? Sem querer alongar aqui, eu acho que é muito mais arte do que ciência, mas a dica que eu daria é o seguinte, quanto tempo você vive, quanto dinheiro você precisa para viver por quanto tempo? Aí você tem que fazer essa conta de trás para frente, né? Então, o mínimo que eu preciso para viver é X reais e eu conseguiria viver X meses sem precisar ter receita adicional. Então, essa conta você vai ter um número ali mágico na cabeça e é o que você precisa de caixa para sobreviver.
Não paguei força. Boa. Pessoal, obrigado pelo tempo de vocês, obrigado por terem vindo, obrigado aos palestrantes.